Pessoal, sejam bem-vindos ao canal. E o tema de hoje é um tema muito especial, né? Que a gente vai conversar justamente sobre uma, uma abordagem dos ensinamentos que é a questão da vacuidade, né? Então, para ficar mais didático, a gente vai separar esse tema em duas partes. Então, a gente vai ter o primeiro vídeo, que contém o que é, qual a importância e quais são os tipos de vacuidade, tá? E um segundo vídeo que contém os principais erros e equívocos sobre esse tema, acertos, ou seja, como saber que a gente está indo bem e como exercitar, tá? Então, no vídeo de hoje, a gente tem então a primeira parte que seria essa parte mais introdutória, né? Então, a gente vai fazer uma revisão geral, tá? Porque ajuda tanto para quem está chegando quanto para quem já está. Então, ajuda a gente a se comunicar, né? Vamos lá. Em primeiro lugar, eu trouxe uma definição, né? Então, o que diabos é vacuidade? Então, vou trazer aqui para vocês. É o seguinte: a base de quem somos, a essência de todos os fenômenos. Essa experiência, ou seja, a base de quem a gente é e a experiência de todos os fenômenos, né, externos e internos, isso foi traduzido como vacuidade, né? Em inglês está traduzido como emptiness, né? Então, em geral, quando a gente escuta esse termo vacuidade, a gente tende a achar que ele se refere a nada, né? Então, a nossa mente dualista ela vai tentar comparar, natural, né? Então, quando eu escuto vacuidade, então quer dizer que é tudo ou nada, né? 8 ou 80, né? 0 ou um, né? Ou então a pessoa vai achar, bom, vacuidade então significa vácuo, ou então vazio, né? Vazio no sentido de que assim, não tem nada dentro, né? Então, na verdade, o que é que acontece? Vacuidade, tá? Isso é uma tradução para a palavra sânscrita shunyata, ou shunyata, né? Shunyata é composta por shunya, que significa um espaço ou um segundo plano, como se fosse um background, tá? Infinitamente aberto, que permite que qualquer situação apareça. A melhor forma de explicar isso, de uma maneira bem simples e direta, é a gente, por exemplo, assistir um filme. Então, vou trazer dois exemplos, que é O Senhor dos Anéis e A Ilha do Medo, tá? Vale a pena assistir esses filmes. Então, o que acontece? Quando se eu pegar, por exemplo, A Ilha do Medo, tem hora que cenas do filme são gravadas com um chroma key atrás, que é aquela tela verdezinha, tá? Depois vocês coloquem no próprio YouTube e pesquisa bastidores, né? O background do que é que estava acontecendo naquele filme todo empolgante que a gente estava vendo. Então, a gente está sempre no mesmo lugar, que é esse lugar da vacuidade, que é esse lugar mais amplo, né? Seria esse pano de fundo mais amplo, tá? Então, ele trouxe aqui essa definição, né, que é o quê? Um lugar infinitamente aberto que permite que qualquer situação apareça. Às vezes também nos textos a gente vai encontrar essa questão da vacuidade apontada como sendo liberdade natural, tá? Então, shunyata ou shunyata se refere à base de experiência, além da nossa capacidade de perceber através dos sentidos físicos. Ou seja, em geral, a gente se utiliza de uma mente e essa mente experimenta o mundo, aferindo o mundo, né? E delimitando o mundo a partir do horizonte dos sentidos físicos. Falando assim fica um pouco complicado, mas vamos lá. Por exemplo, a visão de uma águia, ela consegue abarcar muito mais coisas do que a nossa visão. Ou então, nesse exato momento, eu estou recebendo raios ultravioleta, né? Mas eu não consigo ver isso com meus olhos físicos. Os meus olhos físicos não abarcam isso. A gente sabe porque, então, tem pesquisas e por aí vai, tá? A mesma forma, o som também. Uma pessoa que tenha treinado, né, um músico profissional, por exemplo,
ele consegue ouvir coisas que a gente não consegue, tá? Ou seja, o som está lá, mas o modo como eu me relaciono com o som, em geral, é uma mente usando os sentidos físicos como filtro, né? Para definir a experiência como se ela fosse sólida, imutável e independente do observador que está vendo. E a gente está vendo que não é. A gente já está vendo a questão de coemergência, né? Então, o que acontece? Então, é como se o que seria experimentar as coisas, né? Viver, né? É a gente tentar colocar as coisas dentro de uma caixinha a partir dos sentidos físicos, né? Pode ver, sempre eu vejo, eu cheiro, eu escuto, eu toco, eu penso. Então, tudo aquilo que cabe dentro dessa experiência, a gente vai dizer que seria a experiência comum, né? Então, em seguida, a gente vai fazer o quê? Colocar um post-it, né? A gente vai lá e coloca um post-it naquela experiência, né? Dizendo se aquela experiência é boa ou ruim, se é agradável ou desagradável. Não importa a história de desconexão com a realidade, né? É isso. Então, vacuidade está sempre associada à liberdade, no sentido de um espaço de possibilidade, né? Às vezes a vacuidade, então, é representada pela imagem do céu. Por quê? Porque o céu está sempre aberto, né? Tá? Então, Tsogkyen Rinpoche é um grande professor tibetano, né? Um grande contemplativo, tá? Da linhagem Drukpa Kagyu, tá? Tsogkyen Rinpoche explica que esse espaço infinitamente aberto permite que qualquer experiência surja, qualquer experiência mude e qualquer experiência apareça e desapareça. Pá, falando assim fica muito abstrato, né? Mas imagina que a mente é como se fosse um palco. E a gente está vendo coisas acontecendo no palco. Sei lá, a gente está vendo a peça do Alto da Compadecida, né? Do grande Eliane Suassuna. Então, o que acontece? A gente está vendo aquela peça, mas o palco em si, ele nunca muda. Mas ele permite que coisas aconteçam dentro dele. Então, isso seria a gente se referir à vacuidade, tá? Então, em outras palavras, o significado de vacuidade é basicamente abertura, ou um potencial de abertura. Nosso ser, ele é vazio de características definitivas, ou seja, justamente porque a gente vê a luminosidade, ou seja, a gente está vendo que a aparência surgiu, é que a gente prova que aquilo ali também não é tão sólido, tá? É muito importante ressaltar que quando a gente está estudando a vacuidade, a gente não quer perder tempo dizendo assim, isso existe ou isso não existe. Isso é a categoria da mente comum, tá? Que está tentando encaixotar. Não é esse o ponto. O ponto principal é a gente entender que, por exemplo, a gente não é definido pelo passado. Não tem como a gente se definir apenas pelo passado. Também não é definido apenas pelo presente e tampouco vai ser definido apenas pelo futuro. Em geral, a gente pega essas experiências e se coloca dentro dessa caixinha, né? Então, também os nossos pensamentos não definem a gente, tampouco os sentimentos, né? Se a gente olhar com cuidado, tanto os pensamentos quanto os sentimentos, eles são voláteis, pô. Eles são como fogos de artifício no céu. O problema é que a gente esqueceu desse potencial de vacuidade e o tempo todo a gente está criando padrões que são corrosivos para a gente, né? E se a gente olhar com cuidado, uma vez que a gente entra no padrão, a gente não sabe como entrou e também não sabe como faz para sair. Então, significa que, por exemplo, a partir dessa base de vacuidade, qualquer pensamento pode surgir, e qualquer sentimento pode surgir, e qualquer sensação física também pode surgir. Por isso que tu coloca várias pessoas dentro de uma sala, o ar-condicionado na mesma temperatura, e cada uma vai começar a dizer.
Tá calor, tá frio, tá quente, tá não sei o que, e por aí vai. Então, o ponto principal não é a pessoa negar que aquela experiência surgiu e tampouco reificar aquela experiência, mas entender como é que a mente se engana tendo como ponto de partida a vacuidade, tá? E não tendo como ponto de partida os nossos pressupostos sobre as coisas, tá? Então, na verdadeira vacuidade, ou seja, não é um objeto vacuidade, que a pessoa está intelectualizando sobre aquilo. Na verdadeira vacuidade, sentimos uma abertura que deixa tudo surgir, mas a gente não transforma aquilo em outra coisa. Ou seja, a gente não leva aquilo como sendo pessoal, por exemplo. Ou a gente não fica usando palavras para tentar chegar, né? O ponto é assim, quanto mais próximo da vacuidade a gente está experimentando, né, o que está surgindo, mais a gente está, de acordo com os ensinamentos, né, experimentando a nossa verdadeira face, né? Então, a vacuidade, ela aponta a natural liberdade inerente de todas as coisas. Então, por exemplo, onde qualquer pessoa comum está vendo solidez, né? Um praticante, principalmente se for um grande mestre realizado, ele está vendo liberdade o tempo todo. Ele sempre vê que tudo é um grande potencial, a qualquer momento, a qualquer hora, a qualquer minuto. Tá? Então, esse ponto de transformação e mudança que a gente tanto busca, né? Geralmente é isso que a gente quer, né? A gente fala em paz, a gente fala em transformação, fala em mudar o mundo e assim por diante. Mas parece que a gente está sempre apontando para fora. Então, na perspectiva dos ensinamentos, esse ponto de mudança, ele existe porque a nossa natureza, ela tem a natureza da vacuidade, né? Então, é muito importante a gente não cair na reificação da vacuidade como se fosse um objeto, tá? Ficar intelectualizando a vacuidade, isso não vai ajudar, isso vai causar mais confusão. Então, é melhor que a gente comece a experimentar isso de modo real e palpável, tá? Então, qual seria a importância de se compreender essa experiência chamada vacuidade, né? O que acontece? Em geral, se a gente se recuar, né, dos nossos pressupostos, a gente vai ver que a mente que a gente usa, né, que a gente se refere como sendo eu, ela é uma gangorra. Ela funciona de modo ambíguo, né? Alegria e tristeza, sucesso e fracasso, vitória e derrota, né? Torpor, agitação, euforia, tédio, né? Então, observa, observa agora, né? Ou quando esse encontro acabar, melhor agora, mas observa agora como é que a gente tem reagido quando surgem os pensamentos e emoções. Então, a gente quer concluir coisas, a gente quer resolver coisas, e parece que tudo tem que ser assim, ó, imediato, né? Então, conclusões, sentenças e assim por diante, né? Só que o que acontece? É como se a maneira dessa mente se colocar, né, diante do mundo, a maneira dessa mente usual ver o mundo é simplesmente eu vou colocar as coisas em prateleiras, que é as coisas que eu gosto e que eu quero repetir depois, e as coisas que eu não gosto e eu quero dar vazão para elas, né? Então, o que acontece? Devido aos padrões de condicionamento, a gente começa a acreditar, né? A gente começa a contar para a gente mesmo assim que o único jeito de se movimentar no mundo é simplesmente oscilar entre experiências de felicidade e experiências de sofrimento. É como se a gente estivesse sempre jogando bolinhas para cima, né? Como, né? Os malabaristas, né? Então a gente está sempre fazendo malabarismo para então conseguir tentar deixar a nossa energia equilibrada, mas parece que esse equilíbrio não vem. Ou então, sendo mais profundo e preciso, parece que quanto mais esforço a gente faz, mais desgastado a gente se sente, né? Então, o que acontece? Qual a importância de entender, então, a vacuidade? É que se tu começar a treinar a mente para reconhecer
essa experiência, vacuidade, os pensamentos e emoções, eles continuam a surgir, tá? Só que tu começa a entender que eles surgem em excesso, no espaço da mente, né? No palco da mente, né? Então você também percebe que eles são mutáveis, voláteis, e eles, em seguida, eles são substituídos por outros pensamentos. Por exemplo, eu vou forçar a barra aqui, tá? Então vamos supor que tu tá com um pensamento, ele surgiu. Aí tu diz que esse pensamento é A. Esse pensamento surge, cessa, e surge um pensamento B, que não tem nada a ver com o primeiro. Acontece que a gente está tão acelerado, né? A gente está com um limite de velocidade acima da média, ele não consegue ver isso. Então, a pessoa começa a experimentar o que a gente chama de abertura, ou seja, ela começa a ver que a mente dela é espaçosa e aconchegante, em vez de comprimida e ofegante, tá? E, naturalmente, ela vai perceber que vivências internas, né, surgem e cessam o tempo todo. Então, não tem nem como a pessoa se definir, assim, dizer, eu sou uma pessoa apegada, por exemplo, eu sou uma pessoa carente e assim por diante, tá? Ela pode fazer isso de um modo parcial. Então, ela pode começar a olhar e ela começa a vislumbrar uma liberdade aberta, tá? E nessa essa liberdade ela tem clareza e compaixão. É muito importante ressaltar isso. A vacuidade não vai te tornar um zero, um nulo, né? Não vai te tornar um objeto de decoração, um vaso chinês, não é isso. O que ela vai apontar é que nesse local dessa experiência de vacuidade tem clareza e compaixão juntos, como está descrito no Sutra do Coração da Prajnaparamita, tá? Então, o que acontece? Desse lugar, tu começa a ver que todas as experiências que estão surgindo, elas não têm solidez que aparenta ter. Tu experimenta o que está surgindo, mas tu não reage de modo reativo e tenso ao que está surgindo, tá? Então, a partir dessa posição de mente, né, tu começa então a questionar qual é a natureza dos pensamentos e emoções, como se fosse um cientista pegando uma lâmina e colocando aquilo que ele gostaria de examinar ali, tá? Então, com exercício desse reconhecimento, a gente não rejeita nem agarra o que está surgindo na mente, tá? A mente fica como se fosse uma panela de teflon, digamos assim. E aí a gente começa a atravessar as situações que a gente antes achavam que eram não dá para ultrapassar essa situação, né? Sejam elas, né, dolorosas, tristes, alegres, assim por diante, tá? Com essa experiência, né, a experiência da vacuidade, a gente começa a descobrir uma segurança dentro. E essa segurança, ela tem destemor, mas ela não parte a partir de uma soberba, por exemplo. A gente começa a perceber que a nossa casa, que é a mente, né, a gente está sempre habitando a nossa casa, que é a mente, né? Essa mente, ela é um espaço aberto e aconchegante, tá? Ou seja, isso é a própria vacuidade, tá? Só que quando eu digo isso é a própria vacuidade, cuidado para a gente não cair em reificação. A melhor forma de ver a vacuidade nesse momento é a gente parar e começar a estudar linha a linha o Sutra do Coração da abençoada Prajnaparamita, tá? Que é um texto clássico do budismo Mahayana, tá? Então ele vai descrever linha a linha como que a gente começa a experimentar essa experiência de vacuidade. Dando sequência, então a gente então entra em quais são os tipos de vacuidade que a gente poderia ter, tá? Aqui eu vou usar uma abordagem genérica, tá? E que seja fácil para a gente entender. Existem outras abordagens que são mais detalhadas e até merecem ser estudadas, por exemplo, se a gente pegar o Sol da Sabedoria, ou então o Sutra do Coração do Dalai Lama, tá? Mas aqui a gente vai dizer o seguinte, a gente vai dizer que a vacuidade, a experiência de vacuidade, ela pode ser abordada de uma forma bem-humorada e de uma forma mal-humorada. Como é que é isso? É assim, quando a gente começa a ficar
apontando enganos, né, e inconsistência das coisas a partir de premissas e conclusões lógicas, ou seja, a gente começa a desmontar as coisas. Isso seria a vacuidade mal-humorada. Ou seja, eu começo a descascar camada por camada a realidade das aparências. E a gente começa a descascar a cebola, né? E começa a desmontar coisas. Por exemplo, um exemplo clássico é a gente pegar o relógio, tá? E eu vou pegar o relógio e vou ver que não tem um relógio no relógio. Então, por exemplo, quando eu olho para os ponteiros, eu não vejo um relógio. Quando eu olho para a pulseira, eu não vejo um relógio. Então eu começo a desmontar o relógio até o ponto que eu vejo assim, que não tem um relógio naquilo que eu estou vendo como relógio. O relógio é um conjunto de outras coisas que também não são relógio, mas no final eu digo, isso é um relógio. Isso é óbvio, é um relógio. Então o que acontece? Essa primeira parte, que é a parte do aspecto mal-humorado, né? Ela permite com que a gente olhe para os padrões, só que a gente pode começar a cair no engano de negar os padrões. Porque a pessoa começa a ficar um pouco cri-cri, né? Ela diz assim, isso não faz sentido, eu não quero mais me iludir, eu não quero mais isso, eu não quero mais aquilo. E assim ela começa a desmontar tudo, né? Então tem uma câmera aqui filmando, ela diz, não tem a câmera na câmera, porque a câmera é um conjunto de outras peças, que no final eu me engano e digo que é uma câmera. Assim, isso é útil fazer por um tempo, porque tu começa a se posicionar diante das situações e tu não está reativo, né? Mas isso é uma etapa, tá? Isso é uma etapa de passagem. Então, o que acontece? Melhor mesmo é a pessoa entender que, em meio ao mundo, o melhor jeito de obter liberdade é ela ver a vacuidade, ver a ausência de solidez, mas ela sorrir para aquilo. Então, o que acontece? Um exemplo claro de contemplação da vacuidade, né, bem direto, é a gente contemplar a impermanência das coisas. Por exemplo, esse vídeo aqui, ele começou, ele vai ter um meio e ele vai ter um fim, né? Então, a impermanência é um atributo natural. Na verdade, a impermanência é uma forma de introduzir já a vacuidade, né? Só que como a gente está preso ainda a passado, presente e futuro, então a gente vê dessa forma, né? A gente quer dar sequência às coisas por origem independente. Então, o que acontece? Quando a gente começa a contemplar isso, a gente começa a ver que, por exemplo, as coisas mudam. Então, as situações mudam, os lugares mudam, as pessoas mudam, e elas mesmas não são aquilo que elas estão apresentando. Tá? Elas, aquilo uma face de várias outras que ela pode ter, ou não. Tá? Então é preciso ter cuidado, porque quando a pessoa começa a treinar essa questão do aspecto da vacuidade mal-humorada, pode ser que ela fique um pouco deprê, assim, bota o que a gente chama de depressão budista. Por quê? Porque ela começa a usar do raciocínio lógico e aí ela cai num hábito negativo que é desmontar coisas. Por exemplo, aqui não é prateleira, aqui é madeira. Aqui não é livro, é celulose. Aí ela começa a ficar um pouco mal-humorada demais, né? Então, se ela começar a perceber que isso está acontecendo, é melhor ela começar a pedir ajuda o quanto antes. Porque a vacuidade ela não faz tu se desinteressar pelas pessoas. Pelo contrário, ela faz com que tu tenha mais interesse, tá? Então, o que acontece? Uma outra forma de explicar a vacuidade é assim, é perceber que a gente não é obrigado a responder a tudo de modo automático e reativo. Isso é uma boa coisa, né? Sem esse exercício, a gente não tem como fazer diferente. A gente está se enganando, né? Se a gente não utilizar a vacuidade como princípio ativo nas nossas ações. Então, o que acontece? A gente então parte para a vacuidade bem-humorada. Como é que é isso? A gente começa a perceber que
a gente está encantado pelo que está surgindo, mas a gente recua e observa, bom, mas peraí, como é que então isso se tornou prático e operativo? O próprio exemplo do relógio. Eu poderia ficar no aspecto mal-humorado dizendo, isso não é relógio, isso não é relógio, isso não é relógio, isso não é relógio. Pois é, mas então como é que eu pego peças que não são relógios e digo, isso é um relógio, e faço assim, ó. E tem infinitas coisas girando em torno desse objeto chamado relógio, né? Então, o que acontece? A pessoa, então, começa a perceber que isso que ela está chamando de prático e operativo nada mais é do que uma experiência coemergente. Então, ela começa a entender o que a gente vai chamar de aspecto luminoso da realidade, tá? Ou seja, é justamente porque aquilo aparece que eu vejo como que aquilo se movimenta e não negando as coisas, tá? Então, o que acontece? A pessoa, então, começa a se dar conta dessa... e até sorrir, né? Ela começa a dizer, uau, que interessante isso, que é o aspecto criativo por trás das coisas, né? A luminosidade, né? Ou seja, ela começa a entender como é que as coisas começam a ganhar vida a partir do brilho no olho, tá? E a melhor forma de entender isso, nesse momento que a gente está, é começar a estudar o Sutra do Coração da abençoada Prajnaparamita, tá? Porque o Sutra do Coração, ele aborda tanto a vacuidade mal-humorada quanto a bem-humorada. Então, ele seria o tratamento completo para a gente seguir dando sequência a esse exame mais profundo de consciência, né? Usando tanto a meditação para poder acalmar a mente, senão a mente da pessoa não se torna funcional, e essa sabedoria prajna para poder então adentrar a essa experiência de vacuidade como sendo tão natural quanto a gente parar e beber um copo d'água. Então é isso, pessoal. Essa primeira parte eu quis trazer essa introdução, tá? E vou ficar devendo uma segunda parte para vocês na próxima semana. Então eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau.